Fala pessoal do Mídia Esmeraldina, eu Marco Gerei, estou aqui para nós tratarmos de um assunto a respeito das transferências, janela de transferências que saiu ontem com o André Rodrigues falando que o Goiás está fora do mercado. Tanto eu quanto o restante da nossa equipe do Mídia Esmeraldina entendeu que seria necessário que a gente criasse algum conteúdo para poder estar falando com vocês. É claro que houve muito burburinho, muita reclamação nas redes sociais por esta notícia e nós observamos alguns exageros e é sobre essas questões que eu quero pontuar aqui com vocês. O que acontece? O André Rodrigues noticiou que o Goiás está fora do mercado e que não vai contratar, apesar das saídas de Zé Hugo, Facundo Barceló, de Aloísio e de outros que já tinham saído antes. Além do que Lucas Lovatti e Rodrigo Andrade são jogadores que estão aí no mercado e que também podem sair até o fechamento da janela. Bom, houve muito exagero em alguns comentários e é sobre isso que eu quero falar. Nós temos que ter um pouquinho de calma e tratar as coisas, as notícias principalmente, somente aquelas que nos frustram, com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de sabedoria. Sabe, não é terra arrasada. Sabe, não é o fim dos tempos, o time do Goiás não tá mal, nós estamos em segundo lugar, 41 pontos, estamos próximos do acesso, então assim, calma um pouquinho, pisa fofo, depois disso, agora respira fundo, e aí nós vamos falar desse assunto. O que acontece? Eu fui pego um pouco de surpresa por uma questão das coletivas, tanto do Mancini, tanto quanto do Lucas Andrino, dizendo nas semanas anteriores de que o Goiás estava atento ao mercado, mas que só iria contratar se alguns jogadores saíssem. Bom, esses jogadores saíram e é por isso que eu me surpreendi com a notícia. Mas também não é uma terra arrasada. Nós também não devemos nos desesperar, sabe? Porque, além disso, durante as últimas janelas, tanto a depois do estadual, tanto aquela do Mundial e o começo dessa, o Goiás trouxe jogadores. Trouxe primeiro o Anselmo Ramon, trouxe o Tite, trouxe o Benítez. Aí nós trouxemos agora o Wellington Rato e o Moraes Júnior. Então, assim, esses jogadores vieram para acrescentar. Principalmente nas posições em que o Goiás estava um tanto quanto carente. Quando o Lucas Ribeiro e o Luiz Felipe machucou, trouxe o Tite ali de última hora. Ele foi um tampão, não foi alguém que o Goiás estava estudando já uma contratação há muito tempo e aproveitou. Não, é porque foi uma necessidade de ocasião. O Anselmo Ramon era uma necessidade extrema, até porque os três outros atacantes do Goiás que iniciaram o ano, Facundo Barceló, Brenner Herculano e Edu, os três saíram do Goiás. Então era necessário que viesse um centroavante para fazer gol, e ele está fazendo gols de vitória, e isso é importantíssimo. O Wellington Rato veio agora para suprir também uma necessidade. O Moraes Júnior era uma necessidade para a lateral esquerda, visto que o Lovatti ele é péssimo, não dá conta. Então, assim, ele só sabe chutar a bola bem, ele é um péssimo defensor, ele nunca chega na linha de fundo, então ele não presta para o Goiás. E o Aloísio, por exemplo, que saiu, ele mal jogava, ficava muito tempo no DM. Até quando ele jogou ano passado, eu gostei dele, mas como fica muito no DM, se torna descartável. O Zé Hugo já era descartado já, ele jogou mais do que deveria no estadual, qualquer time do Jair Ventura, é péssimo jogador, na arquibancada eu cansei de chamar de Zé Burro, porque ele é burro mesmo, uma topeira, que bom que foi embora. Mas assim, esses jogadores que deveriam mesmo sair do Goiás já saíram. E pode ser que Rodrigo Andrade e Lucas Lovatti saiam, mas não é uma certeza absoluta. O que eu entendo dessa questão? Eu gostaria que o Goiás contratasse, principalmente em duas posições que eu enxergo carência no elenco. Primeiro é a posição de primeiro volante. Nós temos dois volantes brucutus que não sabem tocar, dar um passe de 2 metros. Eles são terríveis com a bola no pé queima no pé deles, então assim, não vale a pena, eles são horríveis, eu não confio
nem Gonçalo Freitas, nem em Marcão para ser o primeiro volante. Nós temos o Baldória, por exemplo, da base, que nunca foi testado como volante, é alguém que na base foi volante, depois foi recuado para zagueiro. No time profissional, agora no início do ano, jogou como lateral e como zagueiro, mas eu gostaria que ele tivesse sido testado antes no estadual como volante. Agora, na Série B, eu acho que o Mancini não vai testar ele. Então, assim, é uma posição que eu acho que deveria. E deveria dar mais tempo para o Danilo, que é o menino da base. Se essa opção do Goiás de não ir ao mercado, de não contratar alguém, for para que o Goiás foque em usar os meninos da base, que tem 7 ou 8 do sub-20, que estão no time profissional e poucas vezes entraram nos últimos 10, 11 jogos do Goiás, porque na primeira parte do campeonato eles entravam. O Lucas Rodrigues, o Luquinhas entrou, o Baldor entrou, o Anthony entrou, mas agora já não. Agora nos últimos jogos, o Mancini tem optado pelos jogadores mais experientes, com mais rodagem. Se essa opção for para usar os meninos da base, eu até tendo a concordar, mas ainda assim, precisava de um volante. E a outra posição que precisava é de um centroavante reserva. O Goiás não tem um outro camisa 9 se não for o Anselmo Ramon. E agora nós vamos jogar contra o América Mineiro sem o Anselmo Ramon. Vai ter que ser Arthur Kaique, não sei se o Pedrinho vai voltar ou qualquer outra opção que ele quiser colocar lá. Vai mudar muito o time e nós estamos refém do Anselmo Ramon jogar todos os jogos. Porque não tem outro jogador para a posição. Como eu expliquei, os outros 3 saíram. Então só tem o Anselmo Ramon. E isso para mim é um ponto negativo. Então, assim, eu entendo por partes, mas eu queria que viessem essas duas posições. Um primeiro volante e um centroavante, para mim, é fundamental que o Goiás tivesse contratado. Então, tratando um pouco desse assunto, com um pouco mais de sensatez, nós podemos observar o que? Chegaram outros reforços, saíram alguns jogadores que eram totalmente imprestáveis de não prestar, tá? Não serve para nada, e eles saíram, que bom. Agora, é ruim o Goiás no meio do campeonato, no momento em que começa a ter um tipo de instabilidade. Se nós separarmos as primeiras 11 rodadas e as últimas 11, o Goiás teve uma queda de rendimento. Ainda se manteve na briga pela liderança? Sim. Ainda manteve uma distância muito confortável para o quinto colocado? Sim. E isso é maravilhoso. O Goiás precisa primeiro subir, depois pensa em título. Então, assim, isso é o fundamental. Mas seria bom que o Goiás tivesse mais opções e opções de qualidade para poder ter alguma variação tática. Aí a questão que fica é, o Goiás hoje é refém do Rafael Gava no meio campo. Se o Goiás não tiver o Rafael Gava, não tem ninguém para tratar a bola com um pouquinho mais de carinho. Então, será que o Rafael Gava está 100%? Ele não está. O Mancini já respondeu isso em entrevista coletiva, que teve que trazer o Rafael Gava de volta e fazer ele entender que ele ia jogar mesmo com dor. Então, assim, não vamos ter um Rafael Gava 100%. O Elton Rato ainda, ele até fez alguns jogos assim, mais ou menos, mas ainda não brilhou do jeito que deveria. E aí, como vai ser esse meio? O Wesley Garcia, ele é ponta ou é meia? Como é que ele vai ser utilizado? Sabe, tem muitas respostas que o Mancini precisa nos dar. Talvez se tivesse mais opções no time, a gente conseguiria. Tipo, a gente tá sofrendo com o primeiro volante, Marcão e Gonzalo não dão conta de nada e nada acontece, porque não tem outra opção. Ele não tem outra opção para colocar em campo, a não ser o Rafael Gava, que dá um pouquinho mais de qualidade. Então é por isso que eu queria tratar desse assunto com vocês, sabe, para que nós tratássemos desse assunto com um pouco mais de paciência e calma, porque é um assunto interessante, falar de mercado, eu acho que o Goiás precisava contratar, acho, mas calma, não é o fim do mundo, nós estamos aqui para trazer um pouquinho mais de tranquilidade para vocês, vamos continuar torcendo e apoiando o Goiás para que o Goiás possa subir o mais rápido possível. O Goiás precisa desse acesso, nós somos um time de Série A, nós somos um time da elite e precisamos voltar para a primeira divisão quanto antes. Então o Goiás tem total capacidade, esse elenco não é um elenco ruim, esse elenco é o que fez o Goiás conquistar 41 pontos em 22 jogos, então falta mais 16 rodadas, o Goiás precisa fazer 50% dos pontos dessas 16 rodadas para subir, então assim, não está difícil subir, eu acredito que com esse elenco ainda vai dar para subir, mas a questão que fica já que não vai contratar agora,
já começa a trabalhar reforços para o ano que vem. Porque esse time de Série B não joga a Série A de jeito nenhum. Então esse é o recado que nós temos que passar para vocês. Esse time ainda vai subir, mas eu queria mais, eu queria reforço para essas duas posições, não vai vir, beleza. Mas agora já começa a trabalhar nesse scout aí, já começa a observar jogadores, porque para a Série A, metade desses jogadores aí não dá conta nem de ser banco na Série A. Então assim, vai ser necessário uma reformulação desse elenco. Muitos jogadores precisam sair, principalmente os dois volantes que não prestam para nada. Isso aí, pessoal. Obrigado a todos que acompanharam a nossa mídia aqui, a mídia esmeraldina, até o fim. Sabe, deixem o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo com mais esmeraldinos para alcançar mais pessoal, tá? Um abraço e até a próxima.